Olá, tudo bem? Continuando nossa viagem pela Bíblia como literatura, hoje vou falar dos Juízes e do livro de Ruth, duas histórias impressionantes, principalmente a história de Sansão, dentro do livro dos Juízes, que tem muitos elementos de literatura importantes que influenciaram outros livros no decorrer dos séculos. O livro dos Juízes. No começo nós encontramos lá no livro dos Juízes a história de Débora e Baraque. Débora, uma juíza, tão bela figura a seu modo como Joana d'Arc, embora pouco saibamos a seu respeito. Débora inspirou Baraque a liderar seu povo rumo à vitória, depois da qual ambos cantaram um dueto de exultação, que é um dos mais velhos poemas bíblicos. Gostaria de trazer então esse dueto que está no capítulo 4 do livro dos Juízes. Ali no caso, no capítulo 4 está a primeira parte, que Israel é oprimido pelos cananeus, e então acontece as preliminares de uma batalha. É no capítulo 5 que está o cântico. Aí sim, os dois, Débora e Baraque, vão cantar esta vitória dos israelitas sobre os cananeus. Vou ler alguns trechos desse capítulo, que é o texto mais antigo do mundo bíblico. Naquele dia, Débora e Baraque, filho de Abinoém, entoaram um cântico. Já que em Israel os guerreiros soltaram a cabeleira, e o povo espontaneamente se apresentou, bendizei a Yahvé. Ó reis, ouvi, ó príncipes, escutai. A Yahvé eu cantarei. Celebrarei a Yahvé, Deus de Israel. Yahvé, quando saíste de Seir, quando avançaste nas planícies de Edom, a terra tremeu. Troaram os céus, as nuvens desfizeram-se em água, os montes deslizaram na presença de Yahvé, o do Sinai, diante de Yahvé, o Deus de Israel. As aldeias estavam mortas em Israel, estavam mortas, até que te levantaste, ó Débora, até que te levantaste, mãe, em Israel. Aí é Baraque cantando. Escolhiam deuses novos e a guerra batia às portas. Não se viam escudos nem lanças e eram 40.000 em Israel. Agora Débora canta. O meu coração volta-se para os chefes de Israel, com os voluntários do povo, bendizei a Yahvé. Vós que cavalgais brancas jumentas, e vos assentais em tapetes, e vós que ides pelos caminhos, cantai, ao som da voz dos pastores à beira dos bebedouros. Aí se celebram os atos justos de Yahvé, os seus atos de justiça, pelas aldeias de Israel. Então o povo de Yahvé desceu às portas. Desperta, Débora, desperta. Desperta, Débora, entoa um cântico. Coragem, Baraque, levanta-te. E domina os que te haviam aprisionado, filho de Abinoém. Os príncipes de Efraim estão no vale, a tua retaguarda, Benjamim, está entre os teus. Os reis vieram e combateram, os reis de Canaã combateram, em Tanak, à beira das águas de Megido, mas não levaram dinheiro por espólio. Do alto dos céus as estrelas lutaram, de seus caminhos lutaram contra Císara. A torrente do Quizon os arrastou, a torrente dos antigos tempos, a torrente do Quizon. Marcha, minha alma, ousadamente. Então os cascos dos cavalos, martelaram o chão, galopam, galopam os seus corcéis. E é interessante esse cântico, né? Porque mostra esta alegria da vitória dos israelitas sobre os cananeus ter sido alcançada pela misteriosa ação de Deus. Uma torrente desse rio transbordou, né? Aqui o rio Quizon transbordou e matou os inimigos. A conclusão do cântico também é impressionante. Císara era o inimigo, o general perseguidor de Israel. À janela, a mãe de Císara se debruça e espia através da grade. Por que tanto tarda o seu carro a vir? Por que são lentos os seus cavalos? A mais sábia das suas donzelas lhe responde, e a si própria ela repete. É que sem dúvida demoram em repartir os despojos. Uma jovem, duas jovens para cada guerreiro. Finos tecidos bordados e coloridos para Císara. Um enfeite, dois enfeites para o meu pescoço. Assim,
Perecem todos os teus adversários, Yahvé. Aqueles que te amam, sejam como o sol, quando se levanta na sua força. Capítulo 5 dos Juízes, o texto impressionante do cântico de Débora e Baraque, uma das peças literárias mais antigas do povo de Israel. Também em Juízes encontramos as histórias de outros grandes heróis, como Jefité, Gedeão e o próprio Sansão. Essa história de Sansão ela é dramática. É um herói da estirpe lendária de Hércules. Sua vingança, a qual sacrificou a vida, atinge um dos cumes do trágico. John Milton, autor do Paraíso Perdido, desenvolveu essa história no livro Sansão Agonista, de onde mais tarde o compositor francês Saint-Saëns extraiu uma das melhores óperas modernas. Eu já assisti essa ópera em vídeo, muito interessante. Se estamos acentuando estas partes da Bíblia, onde predomina a narrativa, é que temos bom apoio. E a história de Sansão, ela é uma narrativa com o mais típico da literatura. Quem diz isso é Robert Louis Stevenson. Todos nós estamos sempre prontos para uma história, mas só em certas ocasiões nos encontramos dispostos a atender a um argumento ou a explicação de um fato. Os escritores hebraicos, do mesmo modo que os de outras raças, canalizaram muito da sua sabedoria sob a forma de narrativa. A Bíblia é rica em narrativas, umas feitas para fixação de acontecimentos, outras para veiculação de lições morais por meio de parábolas ou alegorias. Isto é certo tanto para o Velho Testamento quanto para o Novo, onde o tema central reside na biografia de Jesus, o qual frequentemente fala em parábolas, seu método de instrução favorito. Então, vou trazer essa biografia de Sansão. A história de Sansão, ela começa no capítulo 13 do livro dos Juízes, passa o 14, 15 e termina no 16. Aqui no capítulo 13, nós já temos um momento importante, que é o anúncio do nascimento de Sansão, que é um texto raro também dentro da economia bíblica, dentro do pensamento bíblico. Os filhos de Israel recomeçaram a praticar o que era mal aos olhos de Yahvé, e Yahvé os entregou nas mãos dos filisteus durante 40 anos. Aquele processo, o povo peca, faz o mal, recebe o castigo, na mão aqui dos povos vizinhos que moravam à beira do Mediterrâneo, os filisteus. Havia um homem de Sará, do clã de Dan, cujo nome era Manoé. Sua mulher era estéril e não tinha filhos. O anjo de Yahvé apareceu a essa mulher e lhe disse: Tu és estéril e não tiveste filhos, mas conceberás e darás à luz um filho. De agora em diante toma cuidado. Não bebas vinho nem qualquer bebida fermentada, e não comas nenhuma coisa impura. Porque conceberás e terás um filho, sobre a sua cabeça não passará navalha, porque o menino será nazireu de Deus desde o ventre de sua mãe. Ele começará a salvar a Israel das mãos dos filisteus. Então nós temos, do geral, que é o início do texto, estou lendo mesmo em corrido aqui o capítulo 13, o povo de Israel sofria na mão dos filisteus. Passa para particular, o texto focaliza a tribo de Dan e mostra um homem chamado Manoé. E a partir disso, nós vamos ter várias cenas dessa família. Começa-se a história do anjo de Yahvé, extraordinário, falando, aparecendo para a sua mulher, dizendo que ela será mãe, usando mesmas expressões que o anjo Gabriel vai usar a Maria lá no Novo Testamento. Mas conceberás, darás à luz um filho, porque conceberás e terás um filho, ele começará a salvar Israel. Jesus é o salvador da humanidade, né? Aqui o Sansão vai salvar Israel da mão dos filisteus. A mulher entrou e disse ao seu marido, então nós já estamos situados no ambiente. Se ela estava fora da casa, entrou dentro da casa, né? Claro. Um homem de Deus me falou, um homem que tinha a aparência do anjo de Deus. Ela está admirada, né? Assustada. Tal era a sua majestade. Não lhe perguntei de onde vinha e nem ele me disse o seu nome. Suspense. Mas ele me disse: conceberás e darás à luz um filho. De hoje em diante não bebas vinho nem qualquer bebida fermentada,
E não comas nenhuma coisa impura, porque o menino será nazireu de Deus desde o ventre de sua mãe até a morte. Então nós temos aqui diálogo, drama já, suspense. E em seguida, então, nós temos a segunda aparição do anjo. Então Manoé implorou a Yahvé, dizendo, em particular, nesse homem já, o marido dela rezando: Rogo-te, Senhor, que o homem de Deus que tu enviaste venha outra vez visitar-nos para que nos diga o que devemos fazer ao menino assim que tiver nascido. Deus ouviu Manoé e o anjo de Deus veio outra vez ao encontro da mulher, estando ela sentada no campo e quando Manoé, seu marido, não estava presente. Novamente a mulher sozinha agora no campo. Imediatamente a mulher correu a informar o marido e lhe disse: O homem que veio ter comigo outro dia veio outra vez. Então, o jogo de palavras, né? Manoé levantou-se, seguiu sua mulher e foi ter com o homem e lhe disse: És tu o homem que falou a esta mulher? Ele respondeu: Eu mesmo. Disse-lhe Manoé: Quando se cumprir a tua palavra, como deverá ser a vida do menino e que trabalho fará? O anjo de Yahvé respondeu a Manoé: De tudo o que proibir a esta mulher deverá ela abster-se. De tudo o que procede da videira não proverá, nem vinho, nem bebida fermentada, nem comerá coisa alguma impura. Tudo o que lhe prescrevi deve ela observar. Diálogo, né, como um teatro aqui. Disse então Manoé ao anjo de Yahvé: Permite que te detenhamos e te ofereçamos um cabrito. Porque Manoé ignorava que era o anjo do Senhor. E o anjo de Yahvé disse a Manoé: Ainda que me detivesses, não comeria da tua comida. Mas se quiseres preparar um holocausto, oferece-o a Yahvé. Manoé disse então ao anjo de Yahvé: Qual é o teu nome? Para que assim que se cumprir a tua palavra, possamos prestar-te homenagem. O anjo de Yahvé lhe respondeu: Por que te falar do meu nome? Ele é maravilhoso. Interessante, nessa expressão aparece outras vezes. Então Manoé tomou o cabrito com a oblação e no rochedo o ofereceu em holocausto a Yahvé, que realiza coisas maravilhosas. Manoé e sua mulher observavam. Então eles eram fiéis a Yahvé, né? Ora, subindo a chama do altar para o céu, subiu nessa chama o anjo de Yahvé. Manoé e sua mulher, vendo isso, caíram com o rosto em terra. O anjo de Yahvé não mais apareceu a Manoé nem a sua mulher. E Manoé compreendeu então que era o anjo de Yahvé. Então nós temos esse jogo. Manoé, que como Abraão, para com seus 3 visitantes, lá no Gênesis capítulo 18, cumpre seus deveres de hospitalidade. Por ordem do anjo, a refeição é transformada em holocausto, no qual Yahvé se revela. E temos também o sacrifício de Gedeão, que é um outro juiz bíblico, um outro herói, que o anjo também aparece ali. Aí o Manoé diz: Certamente morreremos, disse Manoé a sua mulher, porque vimos a Deus. Se Yahvé tivesse pretendido matar-nos, respondeu-lhe a mulher, não teria aceitado nem o holocausto nem a oblação, e não nos teria feito ver tudo o que acabamos de ver, nem nos teria revelado ao mesmo tempo que nos disse. A mulher deu à luz um filho ao qual deu o nome de Sansão. Ressonâncias bíblicas do Novo Testamento. Maria deu à luz um filho ao qual deu o nome de Jesus. O menino cresceu e Yahvé o abençoou, e o espírito de Yahvé começou a impeli-lo para o acampamento de Dan, entre Saraá e Estaol. Então essa cena aqui anterior ao nascimento e depois esta revelação do anjo, ela é uma cena localizada aí na tribo de Dan, em que os personagens têm sentimentos, medo, admiração, recebem anúncios extraordinários, no caso aqui do anjo do Senhor, obedecem e assim por diante. Para vermos como que o texto vai influenciar outras literaturas, né? Outros momentos de grandes livros da história. Capítulo 14, continuação da história de Sansão, já passa para o casamento de Sansão. Então Sansão cresce, é abençoado, o Espírito de Deus está nele. Sansão desceu a Tâmina e teve a atenção atraída ali para uma mulher dentre as filhas dos filisteus. Então sempre aí Sansão, um jovem, né, ardoroso, cheio de luxúria, subiu e contou isso a seu pai e sua mãe. Eu reparei numa mulher dentre as filhas dos filisteus. Só arrumava rolo Sansão. Filisteus eram os inimigos de Israel. Disse ele: Tomai-a por esposa para mim. Responderam-lhe seu pai e sua mãe: Não há mulheres entre as filhas dos teus irmãos e no seio de todo o teu povo para que vás procurar mulher entre os circuncisos filisteus? Essa história, né, do filho desobediente, que sempre arruma casamento, namoro fora.
assim, de gente complicada, né? Intrigas entre famílias, também vai aparecer em várias literaturas. Mas Sansão replicou ao seu pai: toma para mim aquela que te disse, porque é aquela que me agrada. Então, a insistência, né? A rebeldia. Seu pai e sua mãe ignoravam que isso provinha de Yahvé, que buscava um motivo de desentendimento contra os filisteus, porque nesse tempo os filisteus dominavam sobre Israel. Então nós temos aqui o redator do livro, que é da escola deuteronomista, quer conciliar o casamento de Sansão com seu pai, com seu papel de adversário dos filisteus. Então seria o casamento que provocou as adversidades. Os filisteus haviam se estendido para fora de seu território até as montanhas, logo ameaçariam dominar inteiramente Israel. Então nós temos aqui o narrador dando a sua visão. Foi para mostrar esses conflitos que Sansão vai casar com uma moça dos filisteus. Sansão desceu a Tâmina e ao chegar perto dos vinhedos de Tâmina, viu um pequeno leão, Aventura, que se aproximava rugindo. O espírito de Yahvé veio sobre ele sem nada ter nas mãos, despedaçou-o como se fosse um cabrito, mas não contou a seu pai nem a sua mãe o que tinha feito. Um herói, né, como Hércules que vence o leão. O Hércules vence o leão de Nemeia, né? Aqui o Sansão vence um leão lá no mato. Ele, pois, Sansão voltou para não. Ele desceu e encontrou-se com a mulher, e ela lhe agradou. Então temos aí Sansão ficando com a mulher. Algum tempo depois, Sansão voltou para desposá-la. Afastou-se do caminho para ver o cadáver do leão e observou na sua carcaça um enxame de abelhas e mel. Recolheu na mão e, enquanto seguiu seu caminho, o comia. São detalhes interessantes do herói, né? Chegando a seu pai e a sua mãe, deu-lhes e eles comeram, mas não lhes contou o que o tinha colhido na carcaça do leão. Seu pai desceu até a casa da mulher e Sansão ofereceu lá um banquete conforme o costume entre os jovens. Ao vê-lo, escolheram 30 companheiros para ficarem com ele. Sansão contrata um casamento no qual o marido não coabita com a mulher, mas vem fazer-lhe visitas trazendo presentes. É um tipo de casamento conhecido nos antigos direitos orientais e entre os árabes. Estou lendo a nota de rodapé. Sansão não trouxe os rapazes de honra exigidos para a festa. Eles são fornecidos pelo clã da mulher. 30 é um número muito grande, talvez tivesse a intenção de honrá-lo, talvez suspeitassem dele. Ele deveria trazer os jovens para o casamento, né? Mas como ele não tinha o clã da mulher que ofereceu. Momentos bíblicos de suspense, mostrando já a força de Sansão, despedaça um leão de repente do nada. O enigma de Sansão. Ai, fiquei horrorizado com isso aqui. Então lhes disse Sansão: deixai-me proporcionar-vos um enigma, se me apresentardes a solução dele no decurso dos 7 dias de banquete. Aí o casamento consumado desde a primeira noite, acrescenta aqui esses 7 dias de festas, né? E eu vos darei 30 peças de linho e 30 roupas de festa para os jovens. Mas se não puderdes apresentar-me a solução do enigma, vós tereis de dar-me as 30 peças de linho e as 30 roupas de festa. Então ele está fazendo esse enigma durante a festa, já bêbado certamente, com os jovens. Ele lhes responderam: propõe o teu enigma, estamos prontos para ouvi-lo. Ele lhes disse, agora vem o enigma: do que come saiu comida e do forte saiu doçura. Do que come saiu comida e do forte saiu doçura. A questão do enigma também vai aparecer em outros textos no mundo grego, a esfinge. Propor um enigma para os presentes, para alguém ali que está na sua casa, ele que está na casa desses jovens do clã da sua mulher. Então, essa questão do enigma também aparece muito em outros textos. No 4º dia dissera a mulher de Sansão: olha, depois de 3 dias ainda não tinham achado a solução do enigma, então eles ficaram pensando, né? O que esse enigma quer dizer? Do que saiu comida, do que come saiu comida, do forte saiu doçura. No 4º dia dissera a mulher de Sansão: persuade o teu marido a decifrar-te o enigma, do contrário poremos fogo a ti e à casa do teu pai. Foi para nos expoliardes que nos convidastes a vir aqui? Então os jovens se revoltaram. Agora ele vai arrancar as 30 peças de roupas de nós e 30 roupas de festa, 30 peças de linho. Então a mulher de Sansão chorou no seu ombro e dizia: Sansão sempre deixava se enganar, né?
Tu não sentes por mim senão ódio. Ele era muito forte, mas era bobinho assim, né? Quer dizer, o amor, a paixão. Ela diz: Tu não sentes nada por mim senão ódio. Tu não me amas. Propuseste aos filhos do meu povo um enigma, mas a mim não me disseste como se resolve. Ele respondeu: Nem a meu pai nem a minha mãe fiz isso. Por que eu faria a ti? Ela chorou no ombro dele durante os 7 dias que o banquete durou. No 7º dia, contou-lhe a solução do enigma porque o atormentava muito. Então ela o revelou aos filhos do seu povo. Então, ela foi enganada já pela primeira esposa. No último dia, antes que fosse para o quarto de dormir, vieram os homens da cidade e disseram a Sansão: O que é mais doce do que o mel? O que é o mais forte do que o leão? Então é o leão, né? Do que come saiu comida, saiu mel. Do forte saiu doçura, o forte é o leão. Então eles disseram: O que é mais doce do que o mel? E o que é mais forte do que o leão? E ele lhes replicou: Se não tivesses trabalhado com a minha novilha, não terias adivinhado o meu enigma, a novilha da mulher. Então o espírito de Javé caiu sobre ele e se apossou dele. E ele desceu a Ascalon, matou 30 homens, tirou-lhe as roupas de festa e entregou-as aos que lhe tinham apresentado a solução do enigma. E depois, enfurecido, voltou para a casa de seu pai. Gente, ele foi lá em Ascalon, acho que é da terra dos filisteus, não estou enganado. Aí ele mata 30 pessoas, 30 homens que estavam numa festa, e entrega as roupas para os parentes da mulher, para esses jovens. A mulher de Sansão foi então dada ao companheiro que lhe tinha servido de acompanhante de honra. Então ele abandona essa mulher depois desse problema. Conflitos familiares, conflitos entre as tribos. A vida de Sansão é um caos, né? Ele tem todo o poder, toda a força, é um herói apaixonado, né? Mas não é muito inteligente, né? Propõe essas questões difíceis, esses enigmas, e não tem a sabedoria, né? No caso aqui, de astúcia, é enganado. Capítulo 15, aí Sansão começa a fazer desordem nas searas dos filisteus. Aí aparecem as bagunças de Sansão. Por esse tempo, quando se estava colhendo trigo, veio Sansão rever a sua mulher, trazendo-lhe um cabrito, e disse: Quero entrar no quarto onde está minha mulher. Mas o sogro não lhe consentiu. Eu entendi que tu aborrecias, e então a dei ao teu companheiro. Entretanto, a sua irmã mais nova não é porventura melhor do que ela? Fica com ela em lugar da outra. Sansão, porém, lhes replicou: Dessa vez ficarei quite com os filisteus, fazendo-lhes mal. Ele estressa, né? Sansão se foi e capturou 300 raposas, tadinhos. Preparou tochas e, amarrando com cauda de cada 2 raposas, prendeu nelas as tochas. Que judiação! Então acendeu as tochas e soltou as raposas nas searas dos filisteus. E assim pôs fogo não só nos feixes de trigo, como no que estava ainda plantado, e até nas vinhas e oliveiras. Os filisteus indagaram: Quem fez isso? E lhes disseram: Sansão fez o gerro do Tamanita, porque este lhe tirou a mulher e a deu ao seu companheiro. Então os filisteus subiram e fizeram perecer nas chamas aquela mulher e a casa de seu pai. Que horror, muita tragédia nos juízes, né? Nossa. Pois se é assim que procede, disse-lhe Sansão: Muito bem, eu também não pararei enquanto não me tiver vingado de vós. E caiu sobre eles e os arrasou, e foi um massacre terrível. Depois ele desceu à gruta do rochedo de Etã e ali se recolheu. Então, assim, é muita matança, né? Muito sofrimento, violência aparece aqui nesse livro. Depois, num outro episódio conhecido logo em seguida, a queixada do jumento. Os filisteus subiram e foram acampar em Judá e fizeram um encurso em Leque. Por que subiste contra nós? Indagaram os habitantes de Judá. É para prender Sansão que subimos. Responderam: para fazer com ele o que ele fez conosco. Então, essa briga, né, entre filisteus e hebreus. 3.000 homens de Judá desceram a gruta do rochedo de Etã e disseram a Sansão: Não sabes que os filisteus dominam sobre nós? Que nos fizeste? Ele lhes respondeu: Assim como me fizeram, eu lhes fiz também. Então, um herói bravo, né? Parece Aquiles, a ira de Aquiles. Então eles lhes disseram: Descemos para prender-te e te entregar na mão dos filisteus. Essa comitiva, né, que vai ali tentar engambelar Sansão ou Aquiles. Lá na Ilíada. Jurai-me, disse-lhes, que vós mesmos não me matareis. Eles responderam: Não. Queremos apenas te agarrar e te entregar a eles,
mas de maneira nenhuma te mataremos. Então amarraram com 2 cordas novas e o levaram para fora do rochedo. Quando chegava a Leque, e os filisteus corriam em sua direção gritando de júbilo, o espírito de Javé veio sobre Sansão. As cordas que amarravam seus braços se tornaram como fios de linho queimado ao fogo, e os laços que o prendiam se soltaram das suas mãos. Ao ver uma queixada de jumento ainda fresca, apanhou-a e com ela matou 1000 homens. Então é interessante, né? Esse espírito de Deus que torna Sansão esse herói poderoso. Sansão disse: com uma queixada de jumento eu os amontoei. Com uma queixada de jumento abati 1000 homens. Quando acabou de falar, atirou para longe a queixada. Por isso é que se deu a este lugar o nome de Ramat-Leque. Sentindo uma grande sede, chamou a Yahvé, dizendo... Clamou a Yahvé, dizendo: foste tu que alcançaste esta grande vitória pela mão do teu servo, e agora terei de morrer de sede e cair nas mãos dos incircuncisos? Então Yahvé, Deus, fendeu a cova que estava em Leque, e correu dela a água. Sansão bebeu. Seus sentidos retornaram e ele se reanimou. Foi por isso que se deu o nome de En-Coré, aquela fonte que ainda existe em Leque. Sansão foi juiz em Israel na época dos filisteus durante 20 anos. Então nós temos aqui quase que uma conclusão. Daí no capítulo 16, para encerrar a história de Sansão, vem o famoso episódio com a filisteia Dalila. Depois Sansão foi a Gaza, viu ali uma prostituta e esteve com ela. Outra mulher na vida dele, né? Fizeram saber ao povo de Gaza: Sansão veio para cá. Fizeram rondas e vigiaram a noite toda à porta da cidade. Passaram tranquilamente toda a noite, dizendo: esperemos até o romper do dia e então o mataremos. Sansão, porém, ficou deitado até o meio da noite, e então se levantou no meio da noite, pegou nos batentes da porta da cidade, imagina, na muralha tinha uma porta, né? Bem como nos 2 montantes, e arrancou-os juntamente com a tranca, colocou-os nos ombros e os carregou até o alto da montanha que está diante de Hebrom. É um herói, né? Poderoso, age pela força. Sansão é traído por Dalila. Depois disso, ele se apaixonou por uma mulher do vale de Sorek, cujo nome era Dalila. Então são 3 mulheres aí na vida de Sansão, tudo tragédia, né? Os príncipes dos filisteus foram procurá-la e disseram-lhe: seduze-o e descobre de onde vem a sua grande força, e com quem meio poderíamos dominá-lo e amarrá-lo para então o prendermos. Cada um de nós te dará 1100 ciclos de prata. Está bem usado na literatura esse episódio da mulher que trai o amante por causa de dinheiro, a enganação, tudo isso vai aparecer aqui. Suspense também, né? Dalila disse a Sansão: conta-me, eu te rogo, de onde vem a tua grande força, e com que seria preciso amarrar-te para que fosses dominado. Sansão lhe disse: se me amarrassem com 7 cordas de arco frescas, que ainda não tivessem sido postas a secar, eu perderia a minha força e seria como um homem qualquer. Os príncipes dos filisteus trouxeram a Dalila 7 cordas de arco frescas, que não tinham ainda sido secadas, e ela usou-as para amarrá-lo. Ela havia escondido alguns homens no seu quarto, então lhe gritou: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Ele arrebentou as cordas de arco como se arrebenta um cordão de estopa. Mal lhe toca o fogo, assim o mistério de sua força permaneceu oculto. Também esse suspense faz parte de outros grandes momentos da literatura. O próprio herói engana, né, aqueles que são seus inimigos. Então Dalila disse a Sansão: zombaste de mim e me disseste mentiras, mas agora eu te rogo, dá-me a conhecer com que seria preciso amarrar-te. Ele lhe respondeu: se me amarrasse com cordas novas que não tivessem ainda sido utilizadas, eu perderia minha força e me tornaria como um homem qualquer. Então Dalila tomou cordas novas, amarrou-o com elas e gritou: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E ela havia escondido alguns homens no seu quarto, mas ele rompeu como se fosse uma linha as cordas que tinha nos braços. Então disse Dalila a Sansão: até agora zombaste de mim e me disseste mentiras. Conta-me com que devo amarrar-te. Ele lhe respondeu: se teceres as 7 tranças da minha cabeleira com a urdidura de um tecido e as apertares com um pino, perderei a minha força e me tornarei como qualquer homem. Ela o fez dormir, depois teceu as 7 tranças da sua cabeleira com a urdidura, apertou-as com o pino e gritou: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Ele despertou do sono e arrancou o pino com o tecido. É muito legal, né?
essa tentativa de descobrir a força do herói. Disse-lhe Dalila: como podes dizer que me amas se o teu coração não está comigo? 3 vezes zombaste de mim e não me fizeste saber onde reside a tua grande força. Como todos os dias ela o importunasse com as suas palavras e o fatigasse, ele se angustiou até a morte. Então lhe abriu todo o seu coração. A navalha jamais passou pela minha cabeça, disse-lhe ele, porque sou nazireu de Deus desde o seio da minha mãe. Se me cortarem os cabelos, a minha força se retirará de mim. Perderei meu vigor e me tornarei um homem como qualquer outro. Esse nazireu de Deus é um consagrado, tal como João Batista. Ele não pode beber vinho, ele tem as comidas certas. E o Sansão tinha essa força nos cabelos. O leitor também descobre agora de onde vem a força de Sansão. É interessante, né? O suspense também para o leitor. Então Dalila sentiu que ele lhe tinha aberto todo o seu coração. Mandou chamar os príncipes dos filisteus e lhes disse: vinde agora, porque ele me abriu todo o seu coração. E os príncipes dos filisteus vieram com o dinheiro na mão. Ela adormeceu Sansão nos seus joelhos, chamou um homem e o mandou cortar as 7 tranças da sua cabeleira. Então não foi Dalila quem cortou as tranças de Sansão. Foi um homem, um soldado dos filisteus. Assim começou ela a dominá-lo, e a sua força se retirou dele. Ela gritou: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Acordando de seu sono, ele pensou: sairei como das outras vezes e me livrarei. Mas não sabia que Yahvé tinha se retirado dele. Os filisteus o agarraram, vazaram-lhe os olhos e o levaram a Gaza, onde o encadearam com uma dupla cadeia de bronze e gerava Amon no cárcere. Então nós temos aí o fim já do herói, né? Esse momento de tristeza, de cárcere, em que furaram os olhos de Sansão. E o herói passando por esse momento, essa jornada de dor. Ele que tinha toda a força agora cai na mão dos filisteus e fica preso em Gaza. E temos o final de Sansão, bem trágico mesmo, tal como os heróis da Grécia. Entretanto, depois que ela lhe tinha raspado a cabeça, os cabelos começaram a crescer. Os príncipes dos filisteus reuniram-se para oferecer um grande sacrifício a Dagon, seu deus, e para se entregar às comemorações, e diziam: o nosso Deus entregou em nossas mãos Sansão, nosso inimigo. Logo que o povo avistou o seu Deus, começou a louvá-lo entoando estas palavras: o nosso Deus entregou em nossas mãos Sansão e o nosso inimigo, aquele que devastou as nossas terras e multiplicou os nossos mortos. E como o coração deles estava alegre, disseram: mandai vir Sansão para nos divertir. Fizeram, pois, que viesse Sansão do cárcere, e ele os divertia. Depois o colocaram de pé sobre as colunas. Sansão disse ao moço que o conduzia pela mão: guia-me e faz-me tocar as colunas sobre as quais se sustenta o edifício, para que eu me encoste nelas. Ora, a casa estava repleta de homens e mulheres. Estavam lá todos os príncipes dos filisteus, e no terraço havia 3.000 homens, entre homens e mulheres, que observavam as brincadeiras de Sansão. Sansão invocou Yahvé e exclamou: Senhor Yahvé, eu te suplico, vem em meu auxílio. Dá-me forças ainda desta vez, ó Deus, para que de um só golpe eu me vingue dos filisteus, por causa dos meus 2 olhos. E Sansão tocou as 2 colunas centrais do edifício, sobre as quais este se sustentava, e se apoiou nelas, numa com o braço direito e na outra com o braço esquerdo, e disse: morra eu com os filisteus. Então Sansão se suicida, né? Se mata, e mata também todo esse povo filisteu que estava aí nesse templo. Ele empurrou com todas as suas forças o edifício, e o edifício desmoronou sobre os príncipes e sobre todo o povo que ali se encontrava. Aqueles que ele fez morrer com a sua morte foram em maior número do que aqueles que fez morrer durante a sua vida. O fim de Sansão é realmente grandioso, né? Ele dá a sua vida utilizando-se pela última vez contra os inimigos de seu povo, da força que recebe de Deus. Os seus irmãos e toda a casa de seu pai desceram e o tomaram. Subiram com ele e o sepultaram entre Saraá e Estaol, no sepulcro de Manoé, seu pai. Ele fora juiz em Israel durante 20 anos. Então, essa história aí é bem conhecida, eu quis trazê-la para mostrar esses elementos de literatura que aparecem nesse episódio. Depois do livro do Juiz, nós temos então o pequeno livro de Ruth, em 4 curtos capítulos, menos de 100 versículos ao todo.
A história de Ruth é considerada preciosa pelo que revela quanto ao estatuto da mulher e as leis da herança entre as primitivas tribos judaicas. Mas para o comum dos leitores, seu valor está no valor literário. Dois corações de mulher que lhe se revelam com grande intensidade emotiva. Ruth e a sua sogra Noemi. Ruth decide ficar com Noemi. Elas voltaram dos campos de Moabe, para onde Noemi tinha mudado com seus 2 filhos e o marido. Ela perde os filhos, perde o marido e fica só ela e as 2 noras. Então a outra chamava-se Orfa. Daí elas voltam, a Orfa volta para a casa dos pais e Noemi vem com Ruth para Israel, para Belém. São 2 grandes mulheres, né? Aos cínicos irritará aquele desenlace feliz para as 2 vidas. Lá ela conhece Boaz, ela pega os restos de trigo nos campos de Boaz, na ceifa. Então era um parente da mulher e ali o Boaz se apaixona por ela. E então essa imagem da mulher nos campos de trigo é uma imagem também clássica. Coisa rara na experiência humana e única na literária do Velho Testamento. Na literatura do Velho Testamento, onde em regra o mundo pesa impiedosamente tanto sobre os homens como sobre as mulheres. Então nós temos aí a Ruth terminando feliz com Boaz. Ela nos campos de Boaz. Ruth, a Moabita, disse a Noemi lá em Belém da Judéia, né? Permite que eu vá ao campo respingar atrás daquele que me acolher favoravelmente. Ela lhe respondeu, vai, minha filha. Ela partiu, pois, foi respigar no campo atrás dos segadores. Por felicidade entrou ela na parte do campo pertencente a Boaz, do clã de Elimeleque. Naquele momento, Boaz estava chegando de Belém e disse aos segadores, que Yahvé esteja convosco. Eles responderam-lhe, que Yahvé te abençoe. Boaz perguntou depois ao seu servo, o feitor dos segadores, de quem é esta jovem? E o servo, feitor dos segadores, respondeu, esta jovem é a Moabita que voltou com Noemi dos campos de Moabe. Ela pediu, permiti que eu respingue e recolha entre os feixes de trigo atrás dos segadores. Veio, pois, e ficou desde cedo até agora. Ela não descansou senão um pouco no abrigo. Para essa mulher que colhe os restos do trigo na seara. E o Boaz se apaixona por ela, os 2 vão casar. Ela será a avó de Davi. Tem essa passagem bonita quando Noemi despede das 2 noras, cada uma convidada a voltar a seus pais, mas Ruth diz, né? Não insistas comigo para que te deixe, pois para onde fores irei também. Onde for tua moradia será também a minha. Teu povo será o meu povo, teu Deus será o meu Deus. Onde morreres quero morrer e ser sepultada. Que Yahvé me mande este castigo e acrescente mais este, se outra coisa a não ser a morte me separar de ti. Então essa mulher que é fiel à sogra, essa imagem da fidelidade, da amizade e depois do amor entre ela e Boaz. Isso é muito bonito, vai aparecer também em outras literaturas. Keats, o poeta John Keats, na sua Ode a um Roxinol, condensa a saudade de Ruth em 3 linhas, né? A saudade dos familiares lá dos campos de Moabe, realizando então, diz o John Macy, um milagre de expressão. Um trecho do poema de Keats, Ode a um Roxinol. Talvez a mesma canção que abriu caminho no peito de Ruth, quando, saudosa de casa, se ergueu em lágrimas no trigal alheio. Então ela lá trabalhando no trigal, com saudades dos campos de Moabe. História da literatura mundial do John Macy e história da Bíblia Sagrada, história dos juízes, textos de literatura no mundo bíblico que tem sempre muito a nos revelar de beleza e de emoção. Um abraço a todos, até mais.